Falar sobre esse tema, falar sobre a vinda de Jesus Cristo. O que é que o Senhor tem para nós hoje, pastor? É isso aí, para se basear aqui a nossa fala, para interagir aqui com nossos internautas, os nossos ouvintes, eu quero aqui não sair fora daquilo que a Bíblia fala, porque ela é a nossa fonte de pesquisa, ela é a nossa regra de fé e conduta. A gente não pode sair fora daquilo que está escrito. Não podemos andar pelo achismo, não podemos andar por aquilo que pensamos, mas sim pelo aquilo que a Bíblia diz, né? E eu quero ler aqui com vocês aqui, né, uma palavra que Jesus Cristo falou quando ele estava aqui na terra. E o evangelista Mateus, ele registrou ela no capítulo 24 de Mateus, que Jesus deu ali alguns alertas, cooperador Gabriel, para que a gente pudesse ficar atento quanto a esses sinais que antecederiam a sua vinda, né? Olha o que está escrito no capítulo 24 de Mateus. Agora, o senhor vai falar aí sobre os sinais, né? Isso, sobre os sinais que Jesus ele já estava falando quando ele veio ao mundo. Isso. Então o senhor vai falar agora sobre os sinais. Isso, exatamente então, isso. Fica atento aí, escuta. Qualquer coisa, quer tirar dúvida, dá uma ligadinha para cá. É o 2032 41 72. Isso aí, pastor. Vamos lá, pastor. Vamos lá, vamos ver o que Jesus falou aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá do fim do mundo. Veja que os discípulos querem saber quais são os sinais da vinda de Jesus, da sua segunda vinda aqui na terra, e quais são os sinais dos fins dos tempos. Veja que Jesus está interagindo com os discípulos e agora eles querem saber quais são os sinais. E os sinais são esses que a gente vamos falar aqui agora. Vamos ouvir? O verso de número 4. Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremoto, em vários lugares. Todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É verdade, pastor. A gente tem visto nos dias de hoje, você está vendo, né? Muitas coisas aconteceram nessa pandemia, pastor. Muitas coisas. O senhor quer ter um certo conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E Jesus também fala que não sabemos nem um dia e nem a hora da vinda dele, correto? Exatamente. Nos versículos mais à frente, nesse próprio capítulo, cooperador Gabriel, Jesus continua narrando os sinais, os acontecimentos que antecederia a sua vinda, né? E ele fala que daquele dia e a hora ninguém sabe. Apenas ele deixa aqui os sinais, ó. Os discípulos também com essa curiosidade, eles querem saber quais seriam os sinais, né, da vinda de Cristo, e eles perguntam quais seriam os sinais da vinda dele e do fim do mundo. Como o tema desse programa é sobre os sinais
que antecedem a vida de Cristo, eu gostaria de refletir com você que me ouve, com os irmãos que estão aqui, né, nessa sala, estão nos auxiliando nessa programação abençoada, né? Veja que Jesus, ele começa aqui no verso de número 4, ele começa orientando os discípulos para que eles viessem se acautelar, para que ninguém enganasse eles. Aí no verso 5 ele diz, um dos primeiros sinais que antecedem a volta de Jesus. Esse é um dos primeiros sinais, então. Podemos dizer que se a gente for numerar, melhor dizendo, sim, a gente podemos dizer que esse seria um dos primeiros. Sim. Muitos virão em meu nome. Isso, mas geralmente, com certeza, né? Você vê que nos dias de hoje, muitas pessoas, existem muitos falsos profetas, né, pastor? E falando aqui, eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Esse é um dos sinais que antecede a volta de Jesus. A gente pode ver, cooperador Gabriel, que muitos anticristos têm surgido. Nós conhecemos um muito famoso aí, que foi em várias emissoras de televisão, se intitulando como Cristo. Acho que é o Henrique Cristo o nome dele, né? Henrique Cristo. Se dizendo que era o Cristo, né? Dizendo que era o Filho de Deus. Até hoje, até nos dias de hoje, ele em si acredita que ele é o Filho de Deus, né? E ele tem arrastado multidões com ele. Com certeza. Tem arrastado multidões com ele. É por isso que eu penso, né? Por isso que Jesus, no verso anterior, ele alerta os discípulos: acautelai-vos, fiquem atentos, vigiem, para que ninguém engane vocês. Porque nos finais do tempo, quando estiver próximo da minha vinda, muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Então, pastor, eu tenho isso desde criança, né? E tem pessoas que falam assim, desde quando eu era criança, as pessoas ficam falando, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Muitas pessoas têm essa dúvida, ficam o tempo todo, as pessoas comentam que Jesus está vindo, e que Jesus que nunca vem, né? Você já viu falar, muitas pessoas? Já ouvi falar, muitos falam, né? Muitos até desacreditam, né? Exatamente. Mas essa é uma esperança aguardada por todos aqueles que servem a Cristo Jesus. A gente pode confiar através da Bíblia, através da leitura, através de uns estudos cautelosos, a gente pode perceber que tudo aquilo que Deus falou em sua palavra, muitas das coisas já se cumpriram, né? E porque só essa questão, só esse tema que a gente gera dúvida, né? A gente fica assim se perguntando, né? Será que vai acontecer mesmo? Será que realmente Jesus vai vir? Eu quero te afirmar com certeza que Jesus, ele vai vir. Assim como no Antigo Testamento, em muitas profecias que ele prometeu, ele falou, todas elas se cumpriram. Como Josué fala, né? Nos últimos versículos do seu livro, ele fala que tudo que Deus prometeu quando ele tirou o povo lá do Egito, Deus cumpriu todas as promessas. E por que será que somente essa ele não vai cumprir, cooperador Gabriel? A gente fica com essa dúvida. É isso mesmo. Essa é uma dúvida de muitas pessoas. A gente está interagindo aqui no Facebook e Léo Mercedes, ele está perguntando aqui: pastor, fala para nós sobre o arrebatamento, pastor. O Léo Mercedes está querendo saber sobre o arrebatamento. A gente vai chegar lá até o final ou dá para o senhor explicar para ele aqui sobre o arrebatamento? Já não está fugindo muito fora do tema, correto? Não, correto. Porque estamos falando da vinda de Jesus e ele está pedindo para falar sobre o arrebatamento. Dá para o senhor explicar um pouquinho para nosso amigo Léo, que está aqui nos assistindo através das redes sociais, do Facebook, pastor? Sim, o arrebatamento na língua grega, né, é o rapta, né? É aquilo você tira algo com força. Esse arrebatamento, cooperador Gabriel, é a igreja que vai ser tirada com força, vai ser tirada com violência aqui da terra, né? Muitos, né, estudiosos, teólogos,
eles defendem que a igreja passará pela tribulação, outros já defendem que não, né? Mas este arrebatamento é quando Jesus Cristo, ele em uma forma de um rápido, de um abrir e fechar de olhos, ele arrebata, ele tira a igreja aqui da terra, né? Ele tira os seus santos aqui dessa terra. Então, isso é o arrebatamento. Jesus tirando a igreja aqui da terra. Por isso que o significado da palavra arrebatamento é um raptar, né? Como Paulo falou aos 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da face da terra. Isso é o arrebatamento. E é justamente por isso que eu acho que nós devemos estar preparados, né? Ainda que as pessoas tenham essa dúvida, eu desde quando era criança, meus avós falavam, meus pais falavam que Jesus ia voltar, né? Mas é assim, os nossos avós falavam, nossos pais falavam, e sempre que ele falava, é uma semente que planta no nosso coração, vai gerando de filho, papai, neto. Então eu creio que é uma coisa que vai gerando, porque sempre Deus, ele incomoda quando nós afastamos do caminho do Senhor, como nós não sai da igreja, não quer mais saber de servir a Deus, entendeu?